Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Jorge de Moraes para mais uma transmissão do Jundi News, o seu portal de notícias. Inicio essa transmissão para falar de um assunto muito importante que eu não estou vendo muitas pessoas comentarem, que é a respeito da desobediência civil por parte dos católicos, dos cristãos deste país. Este é um assunto delicado e peço que vocês prestem muita atenção no que irei dizer. Inclusive, farei citações ao catecismo da Igreja Católica, que é a doutrina a que os católicos estão obrigados a seguir. Lerei para vocês o parágrafo 2242, que está na página 585 da edição que eu tenho em mãos. Abre aspas. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando estes preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e serviço à comunidade política. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Se a autoridade pública, exorbitando de sua competência, oprimir os cidadãos, estes não recusem o que é objetivamente exigido pelo bem comum. Contudo, é lícito defender os seus direitos e os de seus concidadãos contra os abusos do poder, guardados os limites traçados pela lei natural e pela lei evangélica. Esse trecho que eu acabo de ler para vocês está no Catecismo da Igreja Católica. E o que significa na prática este parágrafo? Explicarei para vocês. Diz o seguinte, que o cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades que são contrárias às exigências da ordem moral. Ou seja, se tem algo que é da ordem moral, como por exemplo a dignidade humana, a dignidade, o direito ao trabalho, isso não pode ser desrespeitado. Direitos fundamentais, que também inclui a livre iniciativa, a livre circulação, não pode ser desrespeitado. E nós estamos vendo isto diariamente. Diariamente em nossas cidades, na nação brasileira, prefeitos e governadores estão impedindo a livre circulação de pessoas, obrigando as pessoas a utilizarem máscaras, que não há fundamento para isso, pois máscaras não protegem nada, não há nenhuma pesquisa que comprove a eficácia das máscaras para impedir a disseminação do vírus, ao contrário de medidas simples, como por exemplo lavar as mãos, evitar a aglomeração, evitar o contato próximo com outras pessoas. Isso é efetivo, mas máscaras por si só não resolvem nada, e eles estão obrigando todo mundo a usar máscaras. E ao mesmo tempo, olhem só, vejam que paradoxal, ao mesmo tempo que obrigam todo mundo a usar máscaras, eles mandam fechar os comércios. Qual é a lógica disso? Se não destruir a economia. Eles estão impedindo as pessoas de terem acesso ao seu ganha-pão. Eles estão impedindo as pessoas de exercerem o seu ofício, estão deixando a população numa situação muito difícil. Eles estão atentando, prestem atenção, contra o bem comum. Eu, Jorge Roberto Silva de Moraes, morador de Jundiaí, interior de São Paulo, acuso o governador João Dória Júnior de estar atentando contra o bem comum da população paulista, pois o que ele está fazendo ele não pode fazer. Ele foi eleito para defender o bem comum da população, o bem de toda a população paulista, e não o bem dele e dos amigos dele da China. E ele está fazendo isso, ele está destruindo a nossa economia para entregar, para vender tudo para a China. Ele está traindo os seus eleitores, os pagadores de impostos, os contribuintes que pagam a pesada carga de impostos, mesmo que a carga não fosse pesada. Ele não pode fazer o que ele está fazendo, pois o princípio da autoridade, segundo a Igreja Católica ensina, e isso é da lei natural, não é algo assim, não, é a Igreja Católica, é coisa de religião, não, isso é lei natural. Para os imbecis, que vierem aqui encher o saco, que eu acredito que vai aparecer um monte aqui, eu já aviso. Isso não se trata apenas de doutrina católica, se trata de lei natural. Toda autoridade provém de Deus. Toda autoridade vem de algo que lhe é superior.
Autoridade não existe por si só, ela existe para servir. Autoridade, a própria palavra autoridade é autor, ou seja, alguém que cria algo, mas para que alguém crie algo, para que alguém seja responsável por algo, ele tem que receber esta competência, esta autorização de outros. O Dória Júnior, ele é governador porque o povo paulista lhe conferiu essa autoridade através do voto, nas urnas. Em 2018, o povo paulista foi convocado a eleger o seu governante, seu governador, e elegeu o Dória. Né? Mas elegeu o Dória para quê? Para que ele possa governar em favor do interesse da população, e não do interesse dele e dos amigos dele. Pois ele deve prestar contas à população, isso é obrigação do cargo dele. E se ele não presta contas à população, se ele não deixa transparente as suas ações, e se ele age à margem da lei, decretando decretos, obrigando as pessoas a fazer algo que vai contra a Constituição, conforme já tem juízes por aí se manifestando contra abuso de autoridade de outras autoridades, vou citar o juiz da Vara da Fazenda lá de Belo Horizonte, que acusou o prefeito Calil de abuso de autoridade, pois ele, através de um decreto, ele proibiu o funcionamento de bares e restaurantes. Ele afirmou com todas as letras, se vocês pesquisarem a ação, vocês irão ver. Ele acusou o prefeito de estar indo contra a Constituição, pois a Constituição brasileira é clara, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E essas autoridades, esses prefeitos, governadores, como Dória, eles não estão fazendo isso. Esse decreto em relação à exigência de uso de máscaras é um decreto ilegal, inconstitucional, pois não há previsão legal para isso. Eles estão forçando uma interpretação que não existe. Isso não existe. E o povo não pode aceitar isso. Até quando isso irá perdurar? O povo aceitar esses desmandos? O povo não pode mais aceitar, nós não podemos mais aceitar. É como o professor Olavo reiteradas vezes já falou, que essas autoridades não merecem respeito, não merecem consideração, pois elas não estão agindo como autoridades preocupadas com o bem comum, como deveriam agir. E este parágrafo do Catecismo da Igreja Católica 2242 deixa isso bem claro. As autoridades não podem atentar contra as exigências da ordem moral. E é direito, é lícito aos cristãos, aos católicos, reagirem contra isso. Estou fazendo um clamor agora a todos os católicos do estado de São Paulo e do Brasil que também estejam sofrendo com abuso de autoridade. Que vocês se reúnam e resistam a esses abusos. É nosso direito reagir. Nós não podemos aceitar, pois o parágrafo diz o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, se nós aceitarmos tudo o que eles querem nos impor, daqui a pouco eles vão querer nos obrigar a obedecer ao Estado como se Deus fosse. É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Chegar a uma situação que nem a dos nossos irmãos lá da China, que agora estão sendo obrigados, literalmente, isso já saiu na mídia, estão sendo obrigados a renunciar à sua fé e se curvar diante do Estado? É isso que vocês estão esperando? Então, resistam, não obedeçam. Eu estou fazendo essa convocação a todos os católicos de São Paulo e do Brasil, para que vocês ajam como católicos de verdade, católicos retos, católicos tementes a Deus e católicos corajosos. Católico não é covarde, católico é cristão, e cristão segue o exemplo do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue dele no Calvário para nos salvar. E não vai ser tiranos de merda, de araque, como esse Dória, que vai destruir a liberdade que Deus nos conferiu, pois a autoridade é de Deus e Dória não é Deus. Ele é um merda e o povo tem que deixar isso bem claro. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e tchau!